Então, assim, super boa noite aí a todos, né? Primeiramente aí esse tema que a gente está trazendo hoje aqui é um tema super interessante, né? Eu confesso que particularmente para mim é um termo, né? O biohacker é um termo que eu tomei contato há não muito tempo, né? Mas a pessoa que hoje eu estou convidando aqui para falar sobre isso, né? E na verdade é uma honra poder convidá-la, é a doutora Andréa Antonioli, né? Doutora Andréa Antonioli, assim, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? Porque eu tive contato com ela na minha pós-graduação em longevidade, né? Conheci ela durante a pós-graduação e a gente acabou aí, além dela me orientar, né, no meu TCC, né? A gente fez um TCC também sobre longevidade e mindfulness. Ela é professora, né? Então ela deu várias aulas aí muito aprofundadas na pós. E assim, considero uma amiga também e uma colega de discussão de casos, então a gente faz uma troca muito bacana. E, e aí hoje, né, a gente teve a honra aí de estar trazendo ela aqui. Ela vai falar bastante sobre a experiência dela com esse tema, sobre medicina do futuro, o que que biohacker tem a ver, né? Ou biohacker, depende aí do inglês ou do português. E eu quero que vocês interajam com a gente, né? Então, perguntas, dúvidas. A ideia é que vocês possam estar interagindo. Deixa eu convidá-la aqui. Vamos convidar a doutora Andréia. E eu quero que vocês coloquem as dúvidas, as perguntas bastante, né, aqui nesse tema. Ótimo. Então, aproveitando também para falar um pouco da doutora Andréia, daqui a pouquinho ela já chega aí, ela é professora da Federal de Mato Grosso do Sul, né, ela tem uma formação lá, ela vai falar um pouquinho mais da formação dela, mas ela trabalhou muito tempo com cirurgia, cirurgia pediátrica, cirurgia geral, e depois ela tem uma linha de pesquisa muito interessante. Olha aí quem está chegando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, querida, tudo ótimo. Eu estava aqui já apresentando um pouquinho você, seu currículo extenso aqui, que a gente poderia ficar uma live inteira falando do seu currículo, e eu estava tentando sintetizar, né? Mas muito obrigado aí Velha, sim. Não, não, é que a trajetória é muita experiência, né? É muita vivência, muita dedicação para a medicina e, enfim, eu estava falando que é uma honra ter você aqui hoje comigo. A gente já fez uma live aí o ano passado e estava falando como eu sou grato a você pelo seu conhecimento, pelas suas aulas na pós-graduação e também na orientação do meu TCC. E assim, a gente continua aprendendo com você, né? Acho que a tua trajetória, a tua dedicação para esses temas ligados aí à longevidade, a esse tema que a gente vai falar hoje, é muito importante, né? Tava falando que você teve uma trajetória aí tradicional dentro da cirurgia e depois você foi enveredando por outros caminhos. Hoje tem uma linha de pesquisa aí na parte de células-tronco, algo nesse nível. Então, pesquisadora, né? PhD. Queria que você completasse um pouco, é professora, né, da pós-graduação de Ciências da Longevidade Humana, no grupo Longevidade Saudável, e muitas outras coisas, muitas outras experiências, né, Andréia? Queria que você, então, se terminasse de se apresentar, falasse um pouco como é que você veio a direcionar a sua trajetória para esse tema também, né, que a gente vai falar hoje, que tem bastante a ver com longevidade também, né, performance, longevidade. Então, se apresenta um pouco melhor aqui do que eu fiz aqui no início. Luiz, em primeiro lugar, estou muito feliz de ver o Gustavo aqui. Que saudade, Gustavo. Um abraço para você. Em primeiro lugar, dizer que muito honrada mais uma vez pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você, que é uma pessoa que também me ensina muito. Eu acho que nós, da família da longevidade, nós nos tornamos aí um bando de doido que luta pela saúde, nós vamos aprendendo aí uns com os outros e cada um da sua contribuição, né? Eu acho que isso que é o mais bacana disso tudo, né? Então, como você falou, eu sou cirurgiã pediátrica mesmo, eu trabalho até hoje com isso, mas eu sou professora universitária aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
na Universidade Federal, e eu trabalho com pesquisa aqui já há muitos anos, orientando aí pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e minha linha de pesquisa principal são as células tronco mesenquimais. Mas, como todo pesquisador é muito curioso, né, eu acabei abrindo uma linha nova de envelhecimento, e daí eu comecei a estudar muito telômeros, vias do envelhecimento e tal, e aí encontrei esse termo, o que nós vamos discutir hoje, que é o tal do biohacking, já há uns 3 anos atrás, comecei a me interessar bastante por isso. Então, eu já digo que eu não faço medicina integrativa, eu acho que a gente já pratica uma coisa que a gente chama de medicina biomolecular, né? Porque a gente precisa voltar a olhar para a nossa unidade morfofuncional, que é a nossa célula, né? Eu acho que o biohacking é por aí mesmo, né? Por definição, significaria a gente poder hackear a nossa biologia, né? Hackear e aí, entre aspas, você poder gerenciar a sua biologia e, enfim, acho que é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Luiz? Ótimo, maravilha. Acho que você já é isso, né? Eu estava revendo alguns materiais que você me mandou, muito bacanas. Eu comprei alguns livros sobre esse tema também recentemente e estava vendo um pouco algumas palestras, né, de pessoas sobre esse tema. Então, o termo ele já ajuda, né, André? É bio, né? Então tem a ver com a biologia. Estamos nos referindo ao corpo humano. Também olhando de uma certa forma, não só nesse prisma, mas olhando um pouco como um funcionamento, uma máquina complexa que é o nosso corpo, como ele se relaciona e como a gente pode fazer, ajustar, né, algum estilo de vida, algumas atitudes mentais, algum uso, né, de algumas questões ambientais para que o nosso corpo possa estar numa plenitude, possa entregar resultados melhor. E claro, a gente quer ter saúde, a gente quer ter longevidade também, tudo isso no pacote, né? Então, eu queria, já colocando, né, a gente pode falar desse termo em vários aspectos, várias esferas, mas eu queria que você colocasse um pouco mais, a gente começasse falando na medicina, né, a aplicação desse termo na medicina, o que que hoje você tem trabalhado nesse sentido, né, e o que que você acha que é importante em relação, como que o sujeito pode começar a se hackear de uma forma que ele comece a ter mais performance, mais saúde, mais longevidade. Então, na verdade, se a gente olhar para a raça humana, nós somos todos iguais, né? E na verdade somos mesmo, acho que nós somos aí 90 e tantos por cento iguais, mas esse pequeno percentual aí de diferença, se a gente puder conhecer quais são os cofatores e os fatores e os aspectos genéticos diferentes na biologia de cada um, isso que vai impactar grandemente aí na nossa vida e na nossa saúde. Então, eu acho que a gente não pode falar em biohacking sem falar em idade biológica, né? Então, o que a gente almeja hoje é ter uma idade biológica inferior à nossa idade cronológica, e isso é perfeitamente possível. E o biohacking tem um peso muito grande nisso. E o mais legal, né, Luiz, é que a maioria das coisas envolvidas aí no biohacking estão dentro da nossa própria governabilidade. Algumas coisas que já são praticadas há muito tempo, como a meditação, né? Como, por exemplo, o jejum, o banho frio, a sauna. Na verdade, o nosso corpo ele gosta de desafios, né? Então, cada vez que a gente desafia o nosso metabolismo, a nossa célula, ela tem uma reação muito benéfica. Só que esses desafios, eles têm que ser agudos, eles têm que ser curtos, né? Para que ela possa ir lá e resolver aquele problema rapidamente. Então, esse desafio, ele gera uma série de sinalizações ali benéficas, né? Depois a gente vai falar um pouco mais profundamente, talvez, sobre isso, se você quiser. E então eu acho que tudo que é desafio, o ruim é o estresse crônico, né, Luiz? E daí eu vou te devolver a pergunta, porque esse é o mal do século, né? E talvez o que mais impacte aí na nossa saúde seja a questão do controle do estresse. Eu já passei, acho que como todos, né, momentos assim de estresse grande, a gente sabe o quanto que isso impacta na nossa saúde. Então, eu vejo aí, e quem estuda longevidade, quem estuda telômeros,
sirtuínas e tudo mais, a gente sabe como que o modelo mental e o estresse impactam grandemente nisso, né? E eu acho que você pode falar um pouquinho mais das técnicas de mindfulness, de meditação, coisas aí que eu sei que você ensina e pratica muito bem, né? Maravilha. Muito legal isso que você colocou, né, André? Eu acho que você já está localizando a gente melhor, né, de que existe aí, né, uma forma como o nosso corpo funciona, que a gente pode manejar, né? Você colocou aqui a questão do mindfulness. O mindfulness, inclusive, ele entra em vários desses documentos, né, dessas pessoas que trabalham com biohacker, eles sugerem a meditação, sugerem o cultivo de mindfulness. Tem alguns trabalhos que sugerem muito as práticas de gratidão, né, que você cultivar estados de gratidão internamente faz você modular vários genes no teu corpo, né, genes favoráveis à longevidade, a você gerenciar melhor o estresse. Então, acho que nesse ponto, né, já dando uma contribuição na questão do estresse, você bem falou, né, eu acho que o estresse faz parte da nossa vida, o problema é que a gente está num modo de funcionamento em que a gente cronificou esse estresse, a gente se gruda às situações, a gente fica maquinando aquilo várias vezes, né, e esse processo ruminante, que muitas vezes a gente acaba entrando na mente, acaba desgastando a nossa biologia absurdamente, né, a gente acaba, tem toda uma cascata hormonal aí que a gente conhece bem, né, desse desequilíbrio do cortisol, do desequilíbrio da insulina, né? Então a pessoa começa a comer também de uma forma não adequada, ela começa a comer por questões emocionais, começa a desequilibrar aí também a questão de composição corporal, aumento de gordura visceral, né? Então tem uma série de consequências que advêm dessa não habilidade emocional, né? Então quando eu fui ler também sobre esse assunto, me chamou bastante atenção que, assim, grande parte, né, do que hoje nos tira dessa possibilidade de uma longevidade, de a gente ter mais qualidade de vida, é a saúde mental. E é a nossa inabilidade com lidar com situações de estresse, como você falou, né? A gente, não, primeiro que a gente tentar ter uma vida muito confortável, todo mundo busca uma vida assim, sem nenhum desafio, né? Vamos pensar numa pessoa uma vida comum, uma pessoa sedentária, que assiste televisão, que fica sentado a maior parte do dia, que está pegando um carro, não está fazendo uma caminhada, que não quer ter frustração, então tenta criar um mundo muito perfeito, e isso acaba tirando a gente a possibilidade de ser desafiado, como você falou, né? E aí, às vezes, quando acontece uma situação difícil na vida, a perda de um ente querido, uma doença, alguma catástrofe, um acidente, a pessoa acaba se desgastando muito mais, porque acho que não foi treinado, né? Seria isso, André? Então, essa questão de a gente treinar um pouco os desafios para que o nosso corpo aprenda a lidar melhor e quando aparecer uma situação de maior intensidade a gente consiga lidar melhor? Seria isso um pouco do biohacking? Isso eu acho que é uma parte bem importante, né? E você tocou num ponto que eu penso, eu falo assim, gente, as pessoas hoje não querem mais ter nenhum tipo de sofrimento, mesmo que seja um sofrimento inerente à vida, né? Então, tem coisas que fazem parte da vida, um luto, por exemplo, é uma tristeza muito grande, mas isso faz parte da vida desde o início, né? Da criação. Então, a gente precisa saber administrar esse tipo de coisa e não. Mas o que tem acontecido hoje, Luiz? As pessoas, quando tem algum problema, em vez de. E esse remédio começa já a impactar lá nas nossas células, né? Começa já a estragar o metabolismo. Não é que eu seja contra remédio, existem algumas situações específicas que as pessoas precisam de antidepressivos e tudo mais. Mas hoje em dia existe um número muito grande de prescrições. No meu caso, é muito comum. Hoje mesmo eu acabei de atender duas pacientes que tinham uma fila de remédio lá que eu nem conhecia aquilo tudo, tive que ficar procurando ali. E elas estavam péssimas, isso que é o pior, né? Então, Uhum. eu acho que isso que você falou é uma verdade. Quando você expõe o seu organismo a desafios, por exemplo, eu vivo me expondo a desafios. Eu já faço várias coisas aí, mas o que eu fiz agora, esses dias que eu falei, eu não tomo banho frio, né? Eu moro num lugar quente, treino de manhãzinha, um calor, vou começar a tomar banho gelado. E aí comecei a tomar banho gelado, super me adaptei, gosto muito.
E o próximo agora é praticar meditação, porque a minha mente é muito inquieta. Então, isso é um desafio para mim. Eu tenho que treinar isso e é um desafio. Então, esses dias eu fui fazer um rapel lá de 90 metros. Então, são desafios muito benéficos para a nossa vida, né? Então, a maioria das coisas, porque quando a gente fala em biohacking ou biohacking, é a oportunidade que a gente tem de mudar o nosso meio ambiente, então mudar o que você come, a maneira que você dorme, a maneira que o estresse impacta na sua vida, a maneira como você, de exercício físico, sedentário ou não, enfim, tudo isso que a gente já acabou de falar aqui, né? Banho frio, tudo isso. E também de mudar o seu meio interno, que a gente chama de terreno biológico. Então, hoje a gente já sabe que não somos reféns da nossa genética. Existe uma ciência chamada epigenética, que é como esse meio externo interfere no nosso terreno biológico, mas hoje a gente já vai um pouco além disso, né? Então, existem testes genéticos, né, que podem contribuir grandemente para você conhecer também esse seu meio interno. Eu, esses dias, montei uma aula muito interessante sobre geroprotetores do envelhecimento, que é um exame sendo desenvolvido nos Estados Unidos, não chegou no Brasil ainda, que ele conhece o nosso nutrioma, que você pinga sangue no seu sangue em placas, enfim, é um exame que ele vai demonstrar quais os tipos de necessidades de micro e macronutrientes específicas para você, de acordo com o seu genoma. Então, isso é uma coisa que em pouco tempo vai estar disponível, né? Os testes da idade biológica aí, o que a gente tem de mais concreto hoje em dia é o comprimento dos telômeros. Então, você conhecer a sua idade biológica é muito importante, porque você pode estar de acordo com a sua idade cronológica. Isso quer dizer que você está envelhecendo naturalmente, mas envelhecer naturalmente pode não ser um bom negócio, porque por volta dos 65 anos você deve entrar no espectro da doença já. Pode demonstrar que você está envelhecendo mais lentamente, se você tiver uma idade biológica inferior. E pode demonstrar também, eu tive essa semana passada um exemplo grande disso. Um paciente que eu tenho, que ele já está no 3º tumor. Ele teve um linfoma não Hodgkin, depois ele teve um linfoma Hodgkin. Quando ele acabou a quimioterapia do linfoma Hodgkin, ele fez um diagnóstico de tumor de tireoide e vai operar. Nessa consulta, a mulher dele falou assim: André, ficaram prontos os exames da idade biológica? E eles fizeram a família inteira. E ele tinha realmente telômeros muito, muito curtos, uma idade biológica muito avançada, e uma das filhas, são 3 filhos também. Então, quer dizer, existe a herança genética, né? Esse é um ponto, mas a partir dali é a gente que tem governabilidade sobre tudo isso que a gente faz, né? Então, acho que é por aí, Luiz. Não passo a bola para você. Não, é isso. Acho que esse exemplo desse paciente, né? Então, acho que é uma coisa que fica bem claro, né, André, que é muito importante hoje, quando a gente vai falar desse hackear a nossa saúde, de forma que a gente possa ter mais saúde, longevidade, performance, qualidade de vida, a gente precisa dos dados, né? As informações são muito importantes, que a gente pode aprender, né, com o nosso próprio corpo, com as respostas que o nosso corpo vai produzindo. Então, muitas vezes a gente tem, assim, sensação de que tal alimento não me faz bem, ou que comer muito carboidrato não me faz bem. Outra pessoa vai ter a sensação de que comer carne não cai bem, né, na digestão. Mas a gente faz isso tudo muito subjetivamente. E hoje a gente já tem, né, esses testes genéticos. Você consegue ver, por exemplo, para o teu tipo específico, a tua herança genética, que tipo de dieta que seria mais recomendada, se você tem predisposição a ter mais diabetes, se você tem predisposição a ter algum polimorfismo em algum, por exemplo, da vitamina D ou em algum outro elemento importante do corpo, e isso ajuda a gente como médico também, né, quando pega essa informação do paciente, a fazer as prevenções de uma forma mais intensa, né? Eu acho que esse tipo de informação ajuda o paciente também a abrir mais os olhos, né? Por exemplo, a gente fala muito, né, em termos de inflamação crônica, subclínica, que começa lá 10, 15, 20 anos.
antes da pessoa ter uma doença crônica. E muitas vezes, quando você não tem ali os parâmetros inflamatórios alterados, a pessoa não acredita muito nesse discurso, ela está muito distante para ela não está sentindo no corpo. No entanto, hoje a medicina ela já mostra, né, os exames já estão mostrando que está acontecendo algo ali que já pode, né, ter uma interferência positiva, no sentido de fazer as mudanças, né, que nem se falou dessa família. Tendo lá já a noção de que o telômero é curto, ou seja, está mais suscetível aos radicais livres, ao estresse oxidativo, essa família já vai conduzir um pouco a saúde de uma outra forma, com muito mais cuidado, né, tomando as medidas protetivas e tal. Então, acho que o legal do biohacking é você se conhecer melhor com dados também, né, com informações, né? Então, acho que os exames genéticos são bem interessantes. É claro, né, que a gente tem a genética, mas não quer dizer que a gente vai expressar esse gene dessa forma. Para alguns genes é muito forte, para outros a gente consegue modular mais, né? Mas eu queria que você se aprofundasse. Que, por exemplo, essa família, esse homem tem 50 anos, ele já teve 3 tumores, e essa filha que herdou os telômeros curtos, ela já é tireoidectomizada, porque ela também teve um problema sério na tireoide, mas o legal é o seguinte, né, Luiz? Essa informação não nos deixa refém dela, a gente tem como intervir, a gente tem como reverter esse envelhecimento celular. Então, esse tipo de paciente que já foi geneticamente prejudicado, entre aspas, nascendo com telômeros curtos, que tem as células mais desprotegidas, hoje já tem dezenas de intervenções que a gente pode fazer para evitar que ela desenvolva aí doenças no decorrer da sua vida, né? E outra coisa legal do biohacking é que ele se vale também muito da tecnologia, né? Da biotecnologia. Então, por exemplo, aplicativos, né? Tem aplicativos que verificam lá, por exemplo, se você é uma pessoa que toma sol, qual que é o nível de vitamina D que você conseguiu com aquele tempo. Tem aplicativos que mostram como é que foi o seu sono, né? Tem já implantes, no Brasil ainda não, mas já existem implantes que vão dar, por exemplo, a sua glicemia, a sua hemoglobina glicada, então você vai poder controlar seu açúcar no sangue. Então, tudo que for tecnológico também, que possa corroborar, né, com informações para que você possa melhorar a sua saúde, eu acredito em implantes, que ela falou de chip, que a gente chama carinhosamente de chip, né? Mas são implantes liberadores de substâncias de uma forma muito mais... Eu falo que o delivery de hormônios e de várias substâncias na forma de implante é muito melhor, né? É muito mais... me ajuda aí, Luiz. É muito mais seguro, é muito mais preciso. É muito mais preciso do que as outras vias de administração, né? E garante a adesão, né? Eu acho que é um tema. Por enquanto, eu uso só os hormônios, mas já tem outras substâncias sendo desenvolvidas em forma de implantes. Eu dou curso de injetáveis, por exemplo, mas esses dias eu mostrei na aula que já existe esses pods, esse negocinho que eles fumam, cigarro, não tem aquilo? Existe podzinho de vitamina B12, existe pod de NAD, você acredita nisso? De coenzima Q10. Então, a inalatória, no meu ponto de vista, é uma ótima via de administração de micronutrientes. Eu não sei quanto que é o limite de colocar ali. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que realmente tem crescido demais esse terreno, a biotecnologia envolvida com a saúde, para poder personalizar e facilitar cada vez. É isso mesmo, em vez de fumar nicotina, vamos fumar vitamina. Né? Então, ótimo. Uma coisa que até o pessoal perguntou aqui para mim, Andréia, já que você entrou nesse tema, você está falando também, a gente está falando várias coisas ligadas a biohacking, né? Você falou da questão do banho mais frio, a gente está falando de atividade física intensa, que modula nosso corpo, a gente está falando do sono, que você comentou, do uso das tecnologias, que ajudam a monitorar, né? Dos suplementos que você entrou aí. E aí uma pergunta sempre acontece quando a gente entra nesse assunto, né? Que é assim, é possível rejuvenescer? Como é que os cientistas hoje estudam essa questão? Totalmente possível, né? Eu já venho falando isso há alguns anos, existem vários trabalhos científicos
publicados, e a gente vê isso na nossa prática clínica, e hoje já é possível você aferir isso por meio desses testes da idade biológica. Então, hoje, Luiz, quando a gente fala em envelhecimento, né, a gente tenta explicar o envelhecimento, acho que né, desde o início da humanidade. Então, existem inúmeras teorias do envelhecimento, né? Desde as mais antigas, lá do entropismo, que seria a teoria do desgaste, e as mais modernas que a gente utiliza hoje, inflamação crônica subclínica, estresse oxidativo, insuficiências hormonais. Mas quando você pensa numa dessas teorias, a próxima pergunta é, tá, mas o que causou essa insuficiência, né? Então, quando se fala em envelhecimento hoje, o que eu estudei muito e eu vejo assim, quando você fala em envelhecimento celular, hoje você pensa no núcleo da célula e nos telômeros proteger desse núcleo, no núcleo da mitocôndria, que é uma organela que produz energia dentro da célula e também tem os seus telômeros próprios, e eu queria destacar que o DNA mitocondrial é diferente do nuclear. E aí, tem que haver uma comunicação entre esses dois DNAs. Então, quando se fala em envelhecimento hoje, se fala em telômeros, que são os protetores do nosso DNA, e na comunicação entre a mitocôndria e o núcleo da célula. E aí a gente tem que falar em sirtuínas, por exemplo, que é uma grande molécula sinalizadora, né? E, enfim, e aí nós vamos falar lá no final do que ativa as sirtuínas, que né, são geroprotetores. E aí, quando a gente pensa em envelhecimento celular, né, isso não tem nada a ver com idade cronológica, né? A célula de um bebê sofre danos. Só que uma célula jovem, ela é capaz de reparar esses danos, ela não acumula esses danos dentro de si. Quando essa célula vai envelhecendo, os telômeros ficam curtinhos e não conseguem mais proteger nosso DNA, aí ela não consegue mais reparar os danos, começa a acumular danos dentro de si, ela não fica mais funcional, ela não funciona bem, ela começa a fazer coisa errada, igual aquele velhinho que a gente tem às vezes na família, né? Que precisa de muito apoio, coisa e tal. Só que essa célula velha, ela não morre, ela fica vivinha e para pedir socorro, ela começa a produzir uma substância sinalizadora chamada de SASPs, que são substâncias de fenótipo de senescência. E essas substâncias são citocinas inflamatórias, fatores de crescimento e tudo mais. E esses SASPs, eles vão para fora da célula para pedir socorro, mas eles acabam contaminando outras células, envelhecendo o tecido mais. Então, o que a ciência tem buscado hoje? Produtos que possam impedir que isso aconteça. Então, a gente fala em geroprotetores. E nós temos dois tipos principais de geroprotetores. Os senolíticos, que são aqueles que pegam essas células velhinhas e fazem autofagia, ou seja, fazem com que elas sejam eliminadas. E os xenomórficos, que são substâncias que vão atuar nesses SASPs aí que eu falei, impedindo essa sinalização que vai amplificar esse envelhecimento celular. E tem muitos deles que fazem parte da nossa prática clínica, como o resveratrol, a cúrcuma, a quercetina, o fisetim, a câmara hiperbárica, tem algumas pessoas que têm acesso à câmara hiperbárica, né? O próprio hormônio cortisol, a testosterona, são hormônios que são listados como geroprotetores. Então, nós temos um arsenal bem grande aí, né? O NAD, que é a minha grande paixão, que está muito implicado ali naquela comunicação entre a mitocôndria e o núcleo. Então, hoje a gente já tem muitas ferramentas, não só para impedir essa sinalização, mas também para ativar uma enzima chamada telomerase, que vai aumentar os telômeros de volta e vai fazer com que essa célula rejuvenesça e você comece a melhorar a sua idade biológica. Então, é possível reverter o envelhecimento celular, sim. E com isso, o envelhecimento como um todo. Ou seja, maravilhosa explicação dos mecanismos celulares. E eu acho que é bem isso, né? Acho que o olhar muda completamente, né, Andréia? Primeiro que a gente tem na medicina mais clássica a preocupação só de tratar quando já está doente, quando já aconteceu esse desequilíbrio e isso já está acumulado. E a gente está falando aqui de um olhar completamente diferente em que eu não preciso ter sintoma, eu não preciso sentir desequilíbrios
para eu já poder olhar de uma forma preventiva e, por que não, usar desse conhecimento que a ciência já tem, né? Eu colocaria aqui também coenzima Q10, ômega 3, né? São suplementos, assim, super interessantes de entrar. O magnésio, né? Que é, acho que é o queridinho aí de todos, né? E como é importante a gente já poder fazer essas modulações muito tempo antes da gente entrar num processo de desequilíbrio, né? Então, a gente vai ganhar qualidade de vida, a gente vai ganhar performance, né? Que é isso que também é muito falado. Então, tudo isso, acho que o pessoal comenta isso como nootrópicos, né? Tem esse termo no biohacker, assim, falando que esses suplementos seriam os nootrópicos, né? Mas uma coisa que acho que é legal deixar aqui também, né, André? Você falou muito de hábitos. A gente foi falando algumas coisas dos hábitos. Se você fosse resumir os hábitos, né, que podem ajudar a desacelerar esse envelhecimento celular, que ajudam a proteger os telômeros, né, a aumentar a telomerase, que é a enzima que produz telômeros. Que tipo de hábito que a gente deveria cultivar mais no nosso dia a dia para a gente poder fazer um modo ecológico, eu digo, né, um modo em que a gente possa rodar mais tempo com mais qualidade de vida? Então, eu penso que a gente tem que lembrar da nossa origem enquanto Homo sapiens, tá? Porque o nosso DNA foi feito para viver daquela maneira. Isso durou milhares de anos. Se você pensar bem, a agricultura começou aí há 200 e poucos anos atrás, né? E como é que a gente foi feito para viver? Primeiramente, pelado, sintetizando vitamina D. Então, a gente não usa, a gente vive coberto, né? Então, eu acho que a grande maioria das pessoas merece uma suplementação do hormônio D, porque sem hormônio D, nada acontece, né? Segunda coisa, dormir bem. Naquela época, quando anoitecia, a gente ia para as cavernas, né? Então, Acabou. ter uma boa noite de sono, acordar cedo, né? Quando o sol nasce. Lembrar que para você sintetizar melatonina, que hoje eu sou apaixonada pela melatonina, ela é ativadora de telomerase e tudo mais. Você precisa levantar de manhã e se expor ao sol e olhar para o sol para que o raio bata na sua retina. E é nesse momento que eu expresso a minha gratidão. E eu acho que todo mundo devia ter esse hábito, sabe? Levanto de manhã sem óculos de sol, olha para a luz solar, se não tiver sol, sei lá, olha para a luz do dia e aproveita e faz duas coisas boas. Recebe a luz e expressa a sua gratidão. Porque as nossas células ouvem os nossos pensamentos. Isso é cientificamente comprovado, tá? Sim. Então, se você expressa gratidão, você está num nível de energia que vai inundar as suas células de coisas boas, né? E concretize tudo aquilo que você gostaria que acontecesse no seu dia. Bom, alimentação, esse é um ponto muito importante, né? Porque, infelizmente, a gente transforma o nosso planeta num local hostil para a nossa vida, né? Muita coisa industrializada, processada. Então, eu brinco com os meus pacientes assim, eu falo, olha, quando você for comer, porque assim, eu acho que a pessoa tem que comer comida de verdade, né? E o que é comida de verdade? Tudo que tá... Eu falo assim, você vai comer, você pensa assim, esse troço estava pendurado na árvore, estava plantado no chão, estava pastando, não. Então, foi processado, né? Fui dar aula esse final de semana em São Paulo, uma aluna falou, Andréia, por que você não prescreve whey? Não é que eu seja contra o whey, eu uso em algumas situações, eu uso, mas não acho que tem que ser todo dia. Aí eu brinquei com ela, falei, você já viu uma lata de whey pendurada numa árvore? Aí ela riu. Então é isso, tentar comer comida orgânica, comida de verdade. Outra coisa, comer menos, né? Nós não fomos feitos para comer de 3 em 3 horas, definitivamente não. Esse é um grande equívoco da nutrição, esse é um grande desencadeador do segundo mal do século depois do estresse, que é a resistência insulínica, tá? Então, nós fomos feitos para comer menos vezes. Então, eu pratico jejum intermitente, quem não é obrigatório, mas quem começar a praticar vai amar, vai achar que é fantástico, porque você tem muito mais energia, sua vida é muito mais fácil. E o jejum, ele faz muitas coisas importantes, né? Ele faz autofagia, que é aquela limpeza lá das células que a gente falou. Ele faz mitofagia, que é limpar as mitocôndrias disfuncionais. Ele ativa a telomerase, ele ativa a sirtuína, que vai cuidar da nossa mitocôndria lá. Enfim,
trata a resistência insulínica. Agora, se você não quer fazer jejum, faça então uma coisa chamada restrição calórica, que é comer sempre um pouquinho a menos, né? Saia da mesa com fome, digamos assim. Daqui 20 minutos você já está satisfeito, porque demora para chegar no seu cérebro uns 20 minutos a mensagem de que já está tudo ok, que você já não precisa... Compartilha com a gente um pouquinho, André, como é que você faz teu esquema de jejum intermitente, como que a doutora André opera isso na semana dela. Tá. Eu faço jejum todos os dias e depende do dia o número de horas em jejum, mas a maioria dos dias eu faço assim. Eu levanto de manhã e treino 6 da manhã em jejum. E aí eu só vou almoçar 1 hora da tarde. E aí, às vezes, eu como no final do dia, porque senão meu marido fala que eu sou antissocial, que eu já fico o dia inteiro. Não é fácil fazer jejum na sociedade que a gente está. Não é fácil, nem dentro da casa da gente é fácil, né? E às vezes eu faço de 24 horas. Então, qual que é o conselho que eu dou? Aquele dia, final de semana, que você deu aquela chutada, né? Bebeu um pouquinho a mais, comeu doce, não sei o quê. Manda um jejum de 24 horas, porque o seu organismo não vai acumular o dano que você causou. Ele vai limpar a sua sujeira, tá? E a verdade é o seguinte, quanto menos a gente come, menos a gente... Eu fiz um rapel, depois nós fizemos uma trilha de 5 horas, difícil, foram 180 metros de subida. E eu e minha filha fizemos em jejum absoluto. A gente comeu à noite, num dia, umas 6, 7 horas, e a gente só foi jantar no dia seguinte. Só que assim, somos condicionadas, tá? Mas para mostrar que é assim que a gente foi feito para viver mesmo e que é possível, é só você dar o primeiro passo. E o bacana do jejum não precisa fazer todo dia, não precisa ser todo dia o mesmo número de horas. O dia que você não quer fazer também você não faz, né? O importante é, no momento que vai comer, comer comida de verdade, comer certinho. Não pode, porque fiz jejum, agora vou mandar aqui um McDonald's, um refrigerante, essas coisas todas, né? Aí o corpo fica maluco, né? Já foi estressante fazer o jejum. Aí depois tem que comer um Big Mac, aí é estresse total. Olha lá, a Sueli faz 19 horas de jejum, perfeito. Isso você está rejuvenescendo. Você está alongando seus telômeros, você não está acumulando células velhas, né? E outra coisa é o exercício físico, né, Luiz? A gente foi feito para viver em movimento. Então, movimento. Quando a gente fala exercício, 3 coisas que eu acho importante, né? Flexibilidade, então são os alongamentos, condicionamento aeróbico e exercício de força, né? Se conseguir aliar essas 3 coisas aí, eu acho uma boa. E por último, é aquela coisa que é com você aí, que são as técnicas de mindfulness, de controle de estresse, de meditação. Essa eu ainda estou devendo, eu estou precisando... Eu sou uma pessoa bem calma, mas eu acho que eu gostaria de fazer meditação. A gente até estava falando, a gente teve uma aula esse final de semana, né? A gente comentou um pouco sobre isso, né? Que acho que um conceito que dificulta as pessoas acreditarem que podem começar a meditar, a trabalhar nesse nível mental, é achar que tem que esvaziar a mente, né? E na realidade não é sobre isso, né? A gente está justamente tentando lidar melhor com os pensamentos, como que a nossa mente funciona, mas não zerar a mente, porque esse processo ele pode até acontecer para uma pessoa que está mais acostumada a meditar. Mas o início do processo é a gente saber lidar com os nossos pensamentos, né? Então, bem isso, assim, estar muito atento, como se estivesse biohackeando mesmo, tudo que está surgindo no campo da mente. Como que eu me relaciono com as pessoas, como que eu estou interpretando o meu mundo, como que eu julgo as pessoas, o que eu gosto, o que eu não gosto, e a gente podendo olhar isso um pouco à distância, né? Então, esse olhar, essa metacognição, é uma atitude que eu acho que é muito importante para o biohack, né? Que é você conseguir olhar um pouco de longe as coisas da nossa vida. A gente se envolve muito, a gente está muito identificado com tudo, a gente está muito acelerado, né? Então a gente consegue fazer uma projeção olhando como se fosse um teatro, um pouco à distância mesmo, tentando olhar como algo que está um pouco mais fora. Eu consigo olhar melhor o que está acontecendo, né? Como você falou, né? No estilo de vida já é difícil, né? As pessoas já são pressionadas a mudar o estilo de vida, a ter hábitos mais saudáveis, a fazer o jejum, a ter uma alimentação mais saudável, já é desafiador. Então, quando a gente trata do assunto da mente, dos pensamentos, do jeito que a gente funciona e se relaciona, é difícil porque a gente não consegue palpar, a gente não consegue ver
né? A gente consegue ver o resultado, né? A gente sofre, mas a gente muitas vezes não tem, a gente tem uma dificuldade de atentar, de perceber os nossos padrões. Mas eu acho que é um aspecto importantíssimo, né, nessa questão aí, com certeza vai contribuir muito para a pessoa poder ir mais longe com mais tranquilidade, né, com menos desgaste. Eu vejo muito assim, né, André, hoje, os pacientes, nessa questão mais do campo mental, essa questão do controle, da performance, da autoexigência absurda. As pessoas estão muito aceleradas e não pode errar, né? Isso é uma coisa muito louca que a nossa sociedade foi construindo. Você não pode errar. Você tem que sempre estar certo, você não pode ter fragilidade, você não pode demonstrar de alguma forma que você não dá conta de uma situação, recuar, porque isso é fraqueza, né? E acho que isso é que tem muita gente aí entrando em burnout, né? Às vezes por essa exigência muito grande, né? Então, não sei o que você percebe aí também no teu consultório, né? Nesse campo mais dos hábitos mentais, né? Das crenças, o que você mais nota nos teus pacientes? Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Primeiro que nós estamos numa época de redes sociais, que as pessoas estão enfiadas dentro das redes sociais, mas que o relacionamento social real está praticamente desaparecendo, né? Às vezes a gente chega a ver imagens assim de famílias que ligam um filme no Netflix, mas aí você olha, tá todo mundo no celular, né? E eu acho que esse tipo de relação, né, familiar, de amigos, é uma coisa fundamental para as nossas células, né, inclusive, né, para a nossa saúde como um todo. Fora a energia que a tela passa, que é muito maléfica ali, né? Segundo, que a maioria das pessoas, como você falou, tem um problema, e em vez de dar aquela afastada, como a gente faz nessa medicina que a gente pratica, né? Sempre falo para meus alunos, dá 2 passos para trás, desfoca do problema da pessoa e procura ver o todo, porque daí vai dar certo. Esses dias lá, agora que eu dei aula, tinha um caso que a mulher tinha uma diarreia crônica, eles não conseguiam sair da diarreia, né? Então, às vezes a gente faz isso, né? Você fica focado no problema. Se você der 2 ou 3 passinhos para trás, começar a olhar o todo, se colocar no lugar da pessoa, refletir, enfim. Mas em vez de fazer isso, o que as pessoas fazem? Vão no psiquiatra e tomam remédio. E esse remédio faz aquele rebaixamento do psique da pessoa, fica aquela coisa morna, ok, tá tudo. Enfim, Pobreza de insight, né? Mais difícil ter insights. muito mais, né? E aí melhora um pouco, depois piora, vai lá mais um remédio, isso tudo começa a interferir na nossa biologia, nos nossos hormônios, que já declinam com o tempo, né? Então, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que faz parte, que é muito importante nesse cenário, é a suplementação hormonal, né? Porque os hormônios, eles são os gerentes, os grandes sinalizadores do nosso organismo, e eles começam a declinar depois dos 30, mais ou menos. Isso também sofre um impacto grande do meio ambiente. Então, ter um profissional que possa fazer essa suplementação de uma forma adequada é muito importante. E além da parte hormonal, eu acho fundamental a gente tratar o terreno biológico. E quando a gente fala em terreno biológico, a gente fala da parte de nutrição celular, que é fundamental, né? Porque depois que o hormônio vai lá e dá ordem, ele precisa da matéria-prima para a coisa funcionar. E hoje a gente está vivendo, Luiz, uma pandemia de desnutrição em pacientes obesos e sobrepeso. Eles têm peso, estão às vezes obesos, sobrepeso, mas você vai ver, as células não têm vitaminas suficientes, minerais, aminoácidos, antioxidantes e pior. Além da falta, o pior é o excesso de quê? Metais pesados, disruptores endócrinos. Então, é como se você olhasse um aquário sujo que você vai jogar seu peixinho lá dentro. Então, a gente tem que ter, quando você fala em biohacking, ter muito essa preocupação de limpar o seu terreno biológico primeiro, né? Que nem uma hortinha. Você vai lá e tira todas as ervas daninhas, depois você coloca a parte da nutrição celular, que seria o adubo, tudo, né? Os hormônios e o resto todo que a gente já falou aqui, né? Perfeito, acho que isso aí que você falou é fundamental, né? Às vezes a gente enfoca, o paciente já chega falando muito assim, doutor, eu tô
com a memória ruim, eu estou com dificuldade de dormir, então eu tenho que tomar isso, tenho que tomar aquilo. E muitas vezes passa por tirar do corpo o que não está ajudando, né? E infelizmente nesse ponto, né, André, acho que a nossa medicina convencional ela deixa muito a desejar, né? A nossa medicina não questiona essas intoxicações, como que o fígado detoxifica, como que o intestino detoxifica, como essas intoxicações vêm por comida, por água, por cosméticos, coisas que a gente tem na pele. Tem uma contaminação aqui que eu achei interessante também, que o pessoal do biohacking fala muito, pela influência eletromagnética, como a gente fica carregado de carga eletrostática também, e a gente precisa pisar no chão, a gente precisa botar o pé na terra para fazer um descarregamento mesmo. E como, às vezes, assim, esse estilo artificial de vida que a gente vai levando, né? Só mora em apartamento, só está usando sempre calçado, não tem contato com a natureza, como isso impacta, né, a nossa biologia. Eu não sei se isso funciona, mas eu já vi até os japoneses, eles fizeram alguns experimentos aí, em que a pessoa colocava lá o óculos, né, de realidade, né, virtual, e lá tinha alguns aromas da natureza e sons da natureza, e eu não sei o que deu isso tudo, mas é uma forma de biohackear bem extrema, né? Sim, agora, por exemplo, a aromaterapia, a gente sabe que tem efeitos, óleos essenciais, né, Luiz? Outra Isso. coisa, você ter animais de estimação em casa, não só pelo afeto, mas pela troca lá dos microbiomas, enfim, tudo isso é super importante mesmo, né? Pisar no chão, ter contato com a natureza. Eu moro em casa, graças a Deus, né? Sempre morei. E sempre, né, meus filhos sempre andaram descalços, brincavam com o cachorro. Eu brinco que teve uma época que meu filho comia comida do cachorro, dava comida dele pro cachorro. Isso faz parte, né, da natureza humana. Lógico que sem excessos, mas a gente. E outra coisa, existe uma contaminação muito grande eletromagnética desses aparelhos todos que a gente vive ligado aqui, né? Existe eu não sei se você trabalha com frequências quânticas. Eu Não trabalho com conheço. frequências quânticas. E as Como é que é? frequências. Porque assim, nós somos energia, né? Tudo é Isso. energia. Nós somos um montoado de átomo, na verdade, né? Eu falei de célula para ser generosa, mas se a gente quiser aprofundar mesmo, a gente tem que falar em átomo aqui. Mas então, quando a gente fala em medicina quântica, é tudo energia. Então você pode, por exemplo, pegar um hormônio e frequenciar numa água. E aí e o efeito é muito mais. Eu já fiz esse curso há muitos anos, uso pouco. O que seria frequenciar? É a energia daquele hormônio, por exemplo, ou daquele medicamento. Faz lembrar muito a homeopatia. Parece homeopatia. E depois você entra lá, Quantum Bio, tem duas no Brasil que são grandes, a Quantum Bio e a Fisioquântico. E tem algumas dessas formas, dessas essências, que servem para limpar essa energia que a gente carrega o dia inteiro de aparelho eletrônico. Então é legal você usar isso à noite, antes de dormir, para você limpar pelo menos essa energia que não tem jeito da gente se livrar dela mais, né? É impossível. Eu mesmo sou meio adicta desses negócios eletrônicos, de computador, celular. A contaminação vem por todos os lados, né? Uma das coisas que eu fiz, que tenho sentido bastante resultado, não sei se você já chegou a adquirir, aparelhos de eletrólise para água alcalina. Sim, muito interessante. Muito interessante. E eu tenho água alcalina, eu não tenho ozônio na minha água de casa, tenho só na clínica, mas estou querendo muito ver se eu adquiro um ozônio para minha casa. Mas aí o ozônio eu acho que tem que usar pouquinho, né? Não pode usar muito para não prejudicar a flora, né? Um copo por dia só. Um copinho de 200 ml por dia, se for tomar. É importante falar isso. Alguém perguntou durante o jejum o que pode usar. Água, café e chá sem açúcar. Só. Bastante, inclusive, à vontade, assim. Andréa, já que você entrou no jejum e você é PhD em jejum, o pessoal às vezes questiona muito, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade maior em adaptação ao jejum. Ou às vezes pessoas que têm uma tendência biológica
a perder massa muscular se fica muito tempo sem se alimentar. Como é que é isso? Como é que aquelas pessoas mais ectomorfas, mais magrinhas, né, que querem, por exemplo, ganhar massa muscular, para essas pessoas, poderia fazer jejum se elas estão querendo ganhar massa muscular? Tem uma diferença entre perder massa muscular e ganhar massa muscular, tá? Então, eu treino em jejum, não perco massa muscular, a maioria dos meus pacientes também. Já tem inúmeros estudos mostrando que você não perde massa muscular treinando em jejum e nem ficando em jejum depois, tá? Tem gente que passa mal quando começa a fazer jejum e acha que é falta do carboidrato. Não é, é falta de minerais e de água. Então, se você levar uma shakeira com água e aquele hidrolift da Essential, vou fazer propaganda para a Essential aqui, que é um pool de minerais, sim, você não vai passar mal, tá? Então, normalmente é falta de água e minerais. O que acontece? Vamos fazer um raciocínio bem lógico. Quando você treina em jejum, a sua energia toda produzida vai para o treino. Se você come e vai treinar, metade dessa energia vai para a digestão, para absorção, para assimilação dos nutrientes, né? Agora, se você treina em jejum, como é o meu caso, só vou comer 6 horas depois, eu não vou perder massa, mas também vou ter um pouquinho mais de dificuldade para ganhar. Se você precisa fazer uma hipertrofia, você pode treinar em jejum e comer após o treino, tá? Então, você poderia, por exemplo, jogar o seu treino para 10, 11 da manhã. Ou você treina em jejum de manhã e come após. Já é uma estratégia boa. Mesmo que você não vai fazer um jejum mais prolongado, mas já é uma estratégia bacana. Tem inúmeros estudos demonstrando isso, assim, sabe? E eu tenho inúmeros pacientes que treinam em jejum, que fazem, estão super musculosos. Agora, quando a gente pensa em hipertrofia, sabe, Luiz? Eu tenho uma aula de sarcopenia, é uma coisa muito complexa, né? Então a pessoa acha que é só ir lá treinar. Então, assim, se você não tiver vitamina D, se você não tiver T3, se você não tiver uma boa vascularização, se você não tiver uma boa noite de sono, porque a via mTOR é uma via da noite, você não vai construir músculo, né? Então é uma coisa muito complexa. Né? Os hormônios... É complexo, né? Até aproveitando aqui, tirando dúvida com a professora. Porque o jejum ele ativa a MPK, né? Uma via de MPK. E a MPK e a mTOR são vias aí que são diferentes, bem diferentes, né? Quando uma está ativada, a outra, em geral, não está, né? Então, aparentemente, é uma coisa difícil de entender, de compreender mesmo, né? Que o jejum... Mais ou menos. A MPK é um grande sensor de energia no nosso corpo. É como se fosse um disjuntor que liga. Quando você ativa a MPK, você aumenta o seu metabolismo. Quando você desliga o disjuntor da MPK, você baixa a sua taxa metabólica. A mTOR é uma via de construção proteica, de construção de massa muscular. Ela também está relacionada ao envelhecimento celular, a mTOR, né? É que o nosso metabolismo... Por isso que eu falo, quando você fala hoje em envelhecimento, em saúde, digamos assim, você está falando em sinalização. Só para você ter uma ideia, Luiz, você sabe melhor do que eu que a melatonina é um dos grandes antioxidantes que existem. Porque ela é antioxidante, porque os metabólitos dela são antioxidantes, porque ela estimula a glutationa, que é um antioxidante, por aí vai. Só que você sabia que no câncer, na célula cancerígena, ela estimula a produção de oxidante? Ela é mágica, né? Você sabia que a vitamina D, por exemplo, é uma ativadora da telomerase, mas no câncer de pâncreas, ela inibe a telomerase? Então, tudo depende do quê? Do microambiente, daquele terreno biológico. É como a célula-tronco funciona. Você tem célula-tronco mesenquimal esparramada pelo seu corpo inteiro. Por que no pâncreas ela se comporta de uma maneira, na sua cartilagem de outra, no seu rim de outra? Porque os microambientes são diferentes e a sinalização é diferente. A mesma coisa acontece com o metabolismo, tá? E aí, a gente pensa muito hoje em dia, por exemplo, em fazer biogênese mitocondrial. Quando você ativa a MPK, você ativa a PGC1, que faz biogênese mitocondrial. Só que um cuidado que a gente tem que ter muito grande hoje é de não fazer biogênese mitocondrial de mitocôndria ruim, disfuncional. Então, hoje a gente tem um cuidado de usar
substâncias que fazem mitofagia, que é jogar fora as mitocôndrias ruins para depois você estimular a biogênese mitocondrial, porque não é negócio nenhum você multiplicar a mitocôndria que não funciona bem, entendeu? E quem que faz mitofagia muito bem? Melatonina, por exemplo, faz mitofagia. Tem essa capacidade de, dependendo do ambiente, de como ela consegue perceber aquele microambiente, às vezes eliminar, às vezes antioxidar. Outra coisa que faz mitofagia muito bem, quercetina e fisetin. São grandes moléculas geroprotetoras, tanto para núcleo quanto para mitocôndrias, tanto para célula, tanto faz autofagia quanto faz mitofagia. Tá? Então, às vezes, você fazer previamente uma sequência de quercetina com fisetin e tal, melatonina, aí depois você vai fazer coisas que vão ativar a biogênese mitocondrial. Então, assim, é um terreno que tá... Ó, eu vou resumir. Por exemplo, quando a gente fala em sirtuínas, é o que você falou, magnésio, resveratrol e NAD, que tem uma... Mas eu não posso deixar de falar de uma novidade que eu estou usando, que eu amo. Eu coloquei numa aula, há 3 anos atrás, eu coloquei numa aula minha um peptídeo chamado de Epitalon. Epitalon. Ele é um peptídeo produzido pela Pineal. Se você assistir minha aula de melatonina, você vai ver que ele está escrito lá. Embaixo da melatonina está escrito Epitalon. Ele é produzido pela Pineal. E ele, eu vou te contar que eu achei para comprar. E eu estou usando todo dia à noite. O que o Epitalon faz? Ele é um extrato de pineal, ele modula a melatonina, ele ativa a telomerase, ele ativa as sirtuínas, ele é capaz de fazer reversão do envelhecimento celular. Então é uma novidade bem grande. Estou usando em mim, estou prescrevendo para alguns pacientes já, né? Então, assim, gente, surgindo muita coisa nessa questão aí de geroprotetores, xenomórficos, xenolíticos, drogas mesmo, sabe? A própria tem agora o geranil, foi lançado aí o geraniol, né? Estão falando bastante também. Geraniol também ativa a telomerase junto com o tocotrienol, né, que é o Chronic. Então, nós temos muitas ferramentas aí para deixar nossos pacientes cada dia. Nós vamos comemorar aniversários negativos. Ó, isso é interessante. Então, assim, esse conceito, né, pessoal, que a doutora Andréa trouxe aqui é muito importante que vocês saiam, assim, muito claro. Existe uma idade cronológica, é a idade nossa, os aninhos de vida ali, que a gente está completando todo ano, está só crescendo, né, não tem jeito. Mas existe a idade biológica, que é tudo isso que a gente está falando, né? Que a gente está falando aqui de suplementação hormonal, suplementação de nutrientes. A gente nem entrou tanto nos biohackings de aparelhos, tal, porque, enfim, foge um pouco só da medicina, né? São coisas que vocês podem encontrar na internet. Mas a gente falou muito do estilo de vida. Eu acho que o estilo de vida é muito importante. A gente está falando aqui de ativação de processos metabólicos, muitas vezes pelos hábitos. A gente falou muito também de questões do manejo do estresse, dos hábitos mentais, do que a gente está cultivando na nossa mente, que é tão importante para a gente poder fazer nossos telômeros aí aumentarem e protegerem nosso DNA. Então, assim, é uma constelação de coisas. A gente não é um assunto que a gente esgotaria aqui em 1 hora, né? Já está na nossa 1 hora. Mas, assim, a gente pincelou várias coisas, né? E se vocês quiserem agora perguntar algo para a doutora Andréa, aproveita que agora é o último momento, vocês vão poder perguntar algo para ela. Essa live vai ficar gravada, obviamente, né? Porque o conteúdo aqui que a doutora Andréa trouxe é de altíssima qualidade, né? E, Andréa, se você, então, fosse resumir aí para as pessoas hoje, o que você falaria que é o essencial desse tema? Como que você resumiria em poucas palavras? Então, eu acho que o essencial, Luiz, é o meio ambiente, estilo de vida, porque são coisas que a gente tem governabilidade, tá? Então, eu acho que esse é o principal, é o controle do estresse, tudo aquilo que a gente já falou aí, coisas muito simples, né? E além disso, procurar um profissional que seja capaz de cuidar das suas células, principalmente das suas mitocôndrias e do núcleo da sua célula. Então, se você tiver essas duas coisas, você com certeza, sem coisa muito requintada, vai poder aí realmente praticar o biohacking cada vez mais, né? Às vezes, se você puder
ter acesso a altas tecnologias, como aquele exame que eu te falei, específico do seu nutribioma, tal, beleza. Mas se não for possível, a gente consegue gerenciar também da mesma maneira, né? Então é isso, Luiz, agradecer aos que Tem uma ficaram. perguntinha aqui, Andréia, só uma perguntinha aqui, ó. A Cláudia perguntou para você, Hashimoto não deve fazer jejum intermitente? É sempre uma pergunta recorrente. Jejum intermitente é curativo, gente. Jejum intermitente tem a capacidade de curar as nossas células doentes. Então, se você é uma pessoa que tem alguma doença, você é um grande candidato a fazer jejum. E se você não tem, você devia fazer para não ter a doença. Eu sou muito fã do jejum e quem começa a praticar jejum percebe os benefícios do jejum em todos os aspectos da vida. Esses dias alguém perguntou para mim, grávida pode fazer jejum? Pode, se ela for condicionada, sem problema nenhum, se ela for condicionada, tá? Então, criança também, se for uma coisa bem orientada, né, não tem problema nenhum. Então, jejum é curativo. Hipócrates já dizia, né, que o nosso corpo tem uma capacidade de autocura e que para isso ele precisa do jejum, porque quando você come, você gasta energia para fazer digestão, absorção, assimilação, tudo isso. E quando você está doente, você precisa dessa energia para o seu sistema imunológico ir lá e te defender nos diversos aspectos. Então, o jejum organiza aí a sua vida. Por isso que justamente quando a gente está doente, a gente não tem fome, né? O corpo já bloqueia porque é para poupar para o que tem que atacar mesmo, né? Então, é muito engraçado isso. Uma avó, né? Uma avó, meu marido é assim, descendente italiano, não pode ver um doente, tem que comer. Olha isso aqui. Né, é muito louco, né? Porque esse assunto ele provoca muito incômodo nas pessoas. Eu vejo que as pessoas ficam muito agitadas, porque assim, falou em tirar comida, falou em abrir mão um pouco da comida, pega muito no nosso emocional, né? Como a gente está condicionado na nossa sociedade a se relacionar profundamente com os alimentos, né? E tem muito emoção no meio, né? Então é delicado. A Cecília perguntou aqui, ó, acho que já explicou, né? Minha filha tem SOP, a médica indicou não correr em jejum para não perder mais massa magra. Procede isso? Acho que é uma visão mais antiga, né, André? Eu vou te dizer o contrário. Corra em jejum, porque vai tratar a resistência insulínica dela, que é a causa da SOP. Que é o principal, né? Muito exercício aeróbico em jejum para tratar a resistência insulínica. Não tem remédio melhor do que fazer exercício aeróbico em jejum para tratar a resistência insulínica. Pode correr em jejum, aí massa magra é aquela coisa. É uma coisa bem complexa, né? Precisa ver como é que estão os nutrientes celulares, os hormônios, ver se também é suficiente de T3 ali, enfim, se está treinando. O estímulo adequado, se o treino está certinho, né? Se o treino está certinho, né? Mas corra em jejum que ela vai acabar com a SOP dela, pode ter certeza disso. E a Mi perguntou aqui, e então com menos refeições por causa do jejum, é necessário suplementar vitaminas? É necessário suplementar vitaminas não pelo jejum, tá? Porque o fato de você fazer jejum não significa que você vai comer menos, vai significar que você vai comer menos vezes. Quando você comer, você vai comer aquela quantidade necessária para a sua sobrevivência. O que a gente precisa suplementar vitaminas hoje, a maioria das pessoas, é porque hoje, primeiro, o nosso solo é muito pobre. Então, mesmo que você seja uma pessoa que come direitinho, a quantidade de nutrientes que tem naquele alimento já não é mais suficiente. Segundo, hoje todo mundo toma um remedinho para o estômago ou algum outro, tem algum grau de desbiose, come coisa industrializada, processada. Então, a absorção também não é mais a mesma. Então, antigamente, falava que a gente é o que a gente come, mas na verdade a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve e processa e utiliza. Então a maioria das pessoas precisa de uma suplementação de vitaminas e minerais porque não absorve bem. E ainda mais com o intestino inflamado do jeito que está, não vai absorver mesmo, né? Então acho que vai ter um impacto muito grande. Aproveitando aqui, já teve uma pessoa que perguntou, quem tem doença autoimune pode fazer jejum? Acho que mais ainda, né? Aí mais ainda porque se a gente está falando de uma doença autoimune, a gente está falando ainda mais de um corpo que está com o sistema imunológico aí cheio de poluição, não está conseguindo compreender, está reagindo muito, né? Muito estímulo ambiental, e fazer o jejum vai ajudar a regular esse processo. Acho que é bem indicado, né, André?
Ah, super indicado. O jejum é indicado para todo mundo, para quem quer, para quem tem doença e para quem não tem, para não ter. Daí é a Tenho feito, oportunidade. ó. Tenho um dos biohackers aqui que eu tenho feito é o banho gelado. Aqui em Curitiba é pesado. Eu Aí é faço um banho pesado. morninho, nos últimos 3 minutos eu faço um banho gelado. Tem sido interessante, tem sido interessante. Tá Dá de uma, assim, honrar de acorda tomar banho total para gelado. começar o dia mil. Mas é isso aí. André, obrigado demais, tá, pela tua presença. Eu sei que teu tempo é curto, mas eu acho que é muito rico aí sempre, né, quando você vem contribuir. Pessoal, sigam a doutora Andréia, né, vejam todo o trabalho dela, tem coisas maravilhosas. Também estimulo todos esses testes que a gente falou, de idade biológica. A gente tem aqui na clínica em Curitiba, tem uma parceria com a doutora Andréia também com os testes de telomerase, né, que ela mesmo desenvolveu, a empresa dela. Então, assim, isso está também à disposição, essa biotecnologia que a gente quer usar a nosso favor. Andréia, obrigado demais. Desculpa aí aliás, eu agradeço a sua generosidade pelo seu tempo e espero a gente poder estar futuramente em outros momentos aí. Luiz, eu que agradeço mais uma vez, tá? Um beijo grande para você. Quando der, vem me visitar em Campo Grande. E quando Vamos ver. você for compartilhar a live, põe compartilhado comigo, que daí eu já saio, já boto junto, tá bom? Vamos ver. É o meu pessoal do marketing que vai me ajudar. Tem esses Tá. detalhezinhos aí. Obrigado, Para quem querida. ficou com a gente aí, ó, excelente semana e vamos todo mundo começar a hackear sua biologia aí, né, Luiz? Isso aí. Boa Pessoal, noite para obrigado você. então. Bom descanso para todos, né? Longevidade e saúde para todos aí. Tchau, tchau. Tchau.